Então, a correção física, vamos passar para a correção física. Então, normalmente, a correção física, ela vai servir para descarregar uma raiva que é dos pais, tá? E acreditem, gente, eu sei do que eu tô falando. Eu sei muito bem o que é isso. É isso que acontece na maior parte das vezes. O pai chega estressado com alguma coisa que não tem nada a ver e descarrega na criança através da correção física, tá? Quando a gente consegue trabalhar uma boa educação da criança e principalmente uma boa educação dos pais, as palmadas elas não vão precisar acontecer, tá? Elas não vão ser necessárias, principalmente porque você se corrige. Então você chega estressado do trabalho, mas você consegue lutar contra o seu impulso de agressividade. Né? Você tem clareza de que você está estressado e de que você não pode descontar na sua família. E a sua vontade é forte o suficiente para conseguir não fazer aquilo. Tá? Então é o que eu falo, quando você é uma pessoa ordenada, você consegue educar bem os seus filhos. Tá? Então é isso que eu tô falando. Quando a gente se ordena, normalmente as palmadas elas não vão ser necessárias. Tá? Porque você já vai entender como que a coisa está funcionando, o seu filho já vai ser uma criança obediente e quando isso sair do controle, você vai ter toda a calma, toda a tranquilidade e todo o planejamento para conseguir executar aquela correção da melhor forma possível, tá bom? Então, passando para as recompensas, tá? Como que vão funcionar as recompensas? Então, as recompensas, elas precisam, né, elas até, eu não gosto nem de falar disso, mas elas podem até ser dadas antes dos 4 anos de idade, tá? Eu não indico dar recompensas mesmo, dar presentes, dar doces, não indico, tá? Mas antes dos 4 anos de idade, elas fazem menos mal, vamos dizer assim. Fazem mal, mas fazem menos mal, tá? Mas ainda assim, elas precisam ser evitadas, tá? Por quê? Vocês lembram do que eu falei? Que a criança não pode se acostumar a essa recompensa externa, né? A receber alguma coisa em troca do que ela fez, entende? Então, depois dos 4 anos, aí elas precisam ser evitadas mais ainda, as recompensas, tá? Mais ainda. E se essas recompensas forem acontecer, não, eu vou dar para o meu filho alguma coisa se ele tirar a nota 10 na prova? Ok. Então, que essa recompensa seja atividades, que elas sejam tempo em família, que elas sejam passeios e não coisas materiais, não seja uma bala, não seja uma caixa de bombom, não seja um tênis novo, tá? Então, você precisa lembrar que a criança precisa aprender a experimentar a sensação de dever cumprido, tá? Internamente. Então, aquele sentimento de eu fiz o que eu precisava fazer, eu fiz o que eu devia ter feito, né? Eu cumpri com a minha responsabilidade. Essa sensação é que a criança precisa experimentar e não ganhar alguma coisa em troca, tá? Porque senão ela começa a agir baseado nas recompensas, agir baseado em alguma coisa que veio de fora, tá? O princípio da obediência, gente, ele tá dentro da criança. O que a gente precisa fazer é manter esse princípio da obediência, tá? É não deixar que a criança descubra, que ela entenda que desobedecer é uma possibilidade, tá? Porque desde muito pequenininha, a criança, ela vai olhar pra você antes de fazer alguma coisa, tá? Ela sabe que aquilo ali tá errado. Ela entende que se ela sentar a mão no coleguinha, que se ela bater no coleguinha, o coleguinha vai chorar, né? Se ela já entende isso, ela entende que é errado. Então, isso tá dentro dela. Ela faz e ela já olha pra você. Porque ela sabe que aquilo que ela tá fazendo tá errado, tá? E ela sabe que quando você manda, ela precisa obedecer. Então, o que você não pode fazer é deixar com que desobedecer comece a ser uma possibilidade para ela, tá? Então, o que é que estraga esse princípio da obediência? A criança, ela nasceu já com o princípio da obediência, sabendo que ela precisa obedecer. O que vai estragar isso? Primeiro, fingir que você não tá vendo quando a criança fizer alguma coisa de errado, tá? Então, se a criança fez alguma coisa, ela olhou para você olhou para ela e você fingiu que não estava vendo, o que você ensina para essa criança? Ela já sabe que está errado. Ela olhou para você porque ela estava esperando uma correção, ela já sabe, tá? Então, se você não dá ideia, se você não corrige, se você finge que não está vendo, você ensina para essa criança que ela pode agir contra a própria consciência. Sabendo que está errado, ela pode fazer mesmo assim,
tá? É isso que a gente ensina para essa criança quando a gente finge que não tá vendo, tá? Outra coisa que estraga o princípio da obediência é dar ordens excessivas, tá? Então, ficar falando demais. Como eu já falei, se você falar demais, a sua voz vira ruído branco, tá? Gritar estraga o princípio da obediência, tá? Então, como eu já falei, o seu semblante, a sua rotina precisa ser uma rotina feliz. Você precisa estar sempre cantando, sempre alegre, sempre brincando, para quando você for corrigir, você fechar realmente o seu rosto e a criança perceber que o seu semblante mudou, tá? Se você tá sempre nervosa, né, com cara fechada, gritando o tempo inteiro, qual que vai ser a mudança para essa criança? Quando você brigar com ela, vai ser a mesma coisa que o dia inteiro, né? Vai ser o mesmo semblante do dia inteiro. Então, não vai ter mudança nenhuma, tá? Então, é isso. Se você mantém um semblante feliz, um semblante de paz, um semblante alegre, quando a criança fizer alguma coisa errada e você mudar esse semblante, você escurecer esse semblante, né? Escurecer no sentido de né, colocar peso nesse semblante, ela vai perceber, opa, eu fiz alguma coisa que minha mãe não gostou. Tá? Então, por isso a gente precisa de manter esse bom humor, essa alegria durante o dia, para quando a gente for corrigir, aí sim, a gente usa um semblante fechado e uma voz mais séria, mais firme, tá bom? Então, outra coisa que estraga o princípio da obediência, prometer e não cumprir, né? Porque se você promete, né? O que você prometeu, você não cumpriu, se aquilo ali que você prometeu não vai acontecer, a próxima vez a criança vai cumprir pra quê? Ela vai obedecer pra quê? Né? Se o que você está prometendo nem funciona, nem acontece, tá? Outra coisa, dar ordens sabendo que as crianças não vão obedecer a ordem naquele momento, tá? Se você sabe que a criança não consegue obedecer, não fale, tá bom? Não fale. Então, por exemplo, um dia as pessoas tinham crianças brincando aqui em casa, né? Uns amiguinhos vieram pra cá e aqui normalmente eu não deixo as crianças brincarem gritando, né? Sempre peço mais silêncio. E aí tinha outras crianças aqui em casa e tava todo mundo numa euforia louca, eles estavam brincando de pega-pega e eles estavam gritando, todo mundo gritando. Nessa hora, eu vou virar para as minhas crianças e falar com elas para fazer silêncio? Não vou, gente, elas não conseguem fazer silêncio. Tem outras crianças aqui, tá todo mundo gritando, elas estão muito felizes, elas estão eufóricas. Se eu pedir para a criança uma coisa que ela não consegue, ela vai me desobedecer. E se eu vou ter que fazer alguma coisa, entende? Se eu não fizer nada, ela vai descobrir que ela pode desobedecer, né? Ela vai entender que ela pode desobedecer, vai quebrar esse princípio da obediência. Então, escolha as brigas que você quer comprar. Se tá Então, por exemplo, a criança está lá jogando videogame, você fala com ela no meio do jogo, desliga o videogame e vai tomar banho. Ela não vai fazer isso, gente. Ela jogou o tempo inteiro para chegar ali naquela fase, ela tá quase acabando, ela tá quase passando de fase. Não faça isso, ela não vai te obedecer. Tá? Então, se você sabe que ela não vai obedecer, não dê a ordem, tá bom? Outra coisa que vai estragar o princípio da obediência é ceder demais, tá? Como eu disse, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Então, no geral, a casa ela precisa ter poucas regras e regras claras, tá? A gente não pode ficar mandando o tempo inteiro, falando demais, brigando o tempo inteiro, senão a nossa voz vira ruído branco, tá? Então, eu particularmente não gosto da casa cheia de brinquedos espalhado para tudo que é canto, né? Mas se eu for ficar brigando o tempo inteiro, toda vez que alguém tirar um brinquedo do lugar, daqui a pouco já não vai ter mais obediência aqui em casa, tá? Então, o que eu preciso fazer é usar gatilhos, tá? Gatilhos para que a criança saiba quando que é a hora de arrumar a casa, tá? E aí, mais de uma vez por dia. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente coloca um gatilho na hora do almoço e um gatilho antes de dormir. Que aí eles arrumam a casa antes de almoçar para a soneca da tarde e depois eles arrumam a casa antes de dormir, recolhem todos os brinquedos, tá? Então, quando a ordem ela for dada, ela precisa ser obedecida, tá? Sempre e imediatamente. Então, a criança ela não pode entender que ela pode desobedecer quando ela quiser, tá? A obediência ela vai ser formada nessa criança. E aí, como eu falei, né? Aqui em casa, com essa criança que estava aqui em casa, quando ela precisou obedecer a minha ordem, né? A ordem que eu tinha dado, porque não existe opção para desobedecer. Então, quando eu falei, você precisa pegar esse brinquedo, e ela não quis pegar, tudo bem, ela foi pro quarto, mas depois ela voltou e ela pegou o brinquedo, porque não existe a opção de não obedecer, tá? Débora, aí é que tá, a gente tá pensando diferente, tá? Eu quero criar meus filhos para que eles sejam livres. Eu não quero que eles sejam escravos.
que eles sejam obedientes ao mundo capitalista. Eu quero que eles pensem por si só, não é isso que a gente fala? Que eles sejam autônomos. Eu não quero criar filhos para obedecer os outros, para obedecer o mundo. Eu quero que eles ajam por conta própria. Ok, você tá certo de pensar assim, tá? Eu também quero isso pro meu filho. Mas, para que os seus filhos, eles pensem por si só, presta atenção, eles pensem por si só, né? Para que eles ajam por conta própria, eles precisam ser fortes primeiro, né? Para que eles ajam por conta própria, então, e para que eles sejam pessoas inteligentes e que não sejam apenas obedientes, mas que obedeçam a sua própria inteligência, né? Eles precisam aprender a cumprir primeiro as suas responsabilidades, né? A treinar a própria responsabilidade sobre o mundo e principalmente a obedecer à própria inteligência, tá? Ele precisa aprender a obedecer. Ele precisa aprender a obedecer aquilo que é certo, aprender a obedecer o que a consciência dele tá falando para ele, tá? Quantas vezes, gente, a gente não obedece a nossa consciência por falta de vontade, né? Quantas vezes a gente, né, nós mesmos, adultos, fazemos verdadeiras cagadas, né? A gente faz, assim, coisas muito ruins. E o pior, a gente fala, pois é, eu fiz uma coisa muito ruim e o pior é que amanhã eu vou fazer de novo, né? Por quê? Porque a gente não sabe obedecer ao que é certo, obedecer à nossa própria consciência, tá? E quando nós somos pequenininhos, né? Quando as crianças são pequenininhas, a inteligência delas não está formada, a consciência não está formada ainda, tá? A criança, ela não sabe o que ela precisa fazer. Então você precisa ser a consciência dessa criança. Você precisa ser a inteligência dessa criança. Você precisa interpretar o mundo. E é assim que a gente é a inteligência auxiliar. Porque a criança, ela não entende o mundo ainda. Então, nós somos a inteligência auxiliar dela, nós pensamos por ela e ela nos obedece. Por isso a gente fala o lema e a gente faz a criança obedecer aquele lema, tá? Porque quando ela crescer, ela vai ter a inteligência iluminada, ela vai lembrar daquele lema, ela vai saber o que é certo e ela vai obedecer aquele lema. Ela vai ter força de vontade para obedecer à própria consciência, tá? Então, se ela colocar na cabeça, né, se ela vê que é a verdade, que ela precisa emagrecer, porque isso está acabando com a saúde dela, se ela não emagrecer, ela vai ficar doente, ela vai conseguir fazer uma dieta, fazer academia, porque ela sabe, ela é obediente à consciência dela. Ela não vai simplesmente ignorar isso e fazer outras coisas e continuar comendo do jeito que ela está comendo e continuar tendo os hábitos de vida ruins que ela tem. Não, ela vai ser obediente à inteligência dela. Mas para isso, ela precisa primeiro aprender a ser obediente a você, que é, nesse momento, a inteligência dela, tá? Então, para treinar a obediência das crianças, é importante a gente não dar ordens de longe, tá? Então, se a criança tá lá longe, gente, não dá. Sabe aquela coisa de, vai lá no seu quarto, vai arrumar seu quarto, e você fica aqui na cozinha? Não funciona, gente, não funciona. Se você mandou o seu filho arrumar o seu quarto, seu filho é pequenininho, vai com ele. Chega lá e fica de olho no que ele tá fazendo, tá? Pega na mãozinha dele e ajuda ele a fazer. Não fala com ele, vai arrumar seu quarto. Ele não vai conseguir fazer, tá? Ele não consegue. Não é questão de ele ser desobediente, de ele ser pirracento, não é. Ele não consegue, tá? Então, não dê ordens de longe, tá? Dar ordens que a criança entenda e que ela saiba o que fazer. Não adianta você pegar um quarto todo zoneado e falar com a criança, arruma o seu quarto. Não vai sair nada, tá? Então, dê ordens que ela consiga fazer e que ela entenda o que ela precisa fazer. Então, ao invés de falar, vai lá arrumar o seu quarto, fala, pega todos os seus sapatos e guarda no lugar. Depois você fala, agora você pega os brinquedos e põe na caixa. Agora, as roupas que estão espalhadas, você põe no armário, tá? Então, vai quebrando e dê ordens claras para que a criança entenda o que ela precisa fazer, tá? E aí, gente, é importante a gente lembrar que a gente não pode mandar quando a gente sabe que a criança não vai obedecer, tá? Se você sabe que ela não tem condições de obedecer, não mande, ok? Então, a obediência, ela precisa ser treinada, desde bem pequenininhos, tá? Então, dar pequenas ordens durante o dia, tá? Pega aquele carrinho pra mim, pega a bola verde pra mim, tá? Pega aquele pano e limpa, ajuda aqui a mamãe a limpar, tá? Então, aproveita quando a criança, ela tá indo fazer algo, para você pedir ela para fazer, porque ela já está indo, então ela não tem resistência nenhuma. Isso vai acostumar a criança a ser
como que eu falo, a ser sensível à sua voz, sensível às suas ordens, tá? Então você tá vendo que a criança foi pegar o sapato para colocar no pé. Então você olha para ela e fala, vai lá e calça seu sapato, ela já tá indo, ela não vai resistir a isso, tá? Ela não vai oferecer nenhuma resistência. Então aproveita esses momentos para que ela se habitue a te obedecer, tá? E aí é preciso que a gente te lembre, que eu lembre vocês, que em uma casa que tem muito castigo, é porque ou o planejamento ou a execução estão errados, tá? Então pensa aí direitinho o que você precisa fazer e executa conforme o planejado, tá? Então, ok, eu disse que a gente precisa ter poucas regras e aí você me pergunta, tá, mas se eu tiver poucas regras em casa, como que eu vou fazer para que meus filhos façam as coisas certas? Que eles não façam as coisas erradas, né? Se eu não ficar gritando o tempo inteiro, se eu não ficar mandando o tempo inteiro, como que eu vou garantir que as crianças façam as coisas certas, tá? Então você não vai precisar mandar os seus filhos não fazerem o errado se eles estiverem habituados a fazer o certo. Esse é que é o poder do hábito, tá? Essa é que é a importância do hábito. O hábito, gente, ele é como um trilho de um trem, tá? Depois que o hábito ele é formado, a criança, ela precisa fazer um esforço para sair do trilho, tá? É mais fácil ela seguir. Então imagina um trem. O trem precisa de um esforço para sair. Se deixar ele só segue o trilho, tá? É isso, ele precisa desse esforço para sair do hábito. Então, experimenta pegar uma criança, por exemplo, que sempre toma banho primeiro que todo mundo e colocar essa criança para tomar banho por último. Vai ter pirraça, vai ter choro, tá? Ou experimenta, por exemplo, uma criança que toda vez que você troca a fralda, você entrega a fralda para ela e ela joga a fralda no lixo. Experimenta terminar de trocar a fralda e falar, não, hoje eu vou jogar no lixo. Ah, vai ter confusão, porque ela já está habituada a fazer isso. Isso virou um ritual para ela, tá? É isso, ela já sabe o que ela tem que fazer, então ela vai lá e faz. Até porque ela é uma criança grandona. Olha que legal, você já joga sua fralda no lixo, né? Então ela quer fazer, ela tem um desejo. Essa sensação de dever cumprido, ela é desde pequenininho. A criança ela já sente isso e ela quer fazer, tá? Então, uma criança que está habituada, por exemplo, a rezar, tomar banho, ler uma história, escovar os dentes e depois dormir. Sempre nessa mesma ordem. Dificilmente essa criança não vai querer tomar banho, vai dar pirraça para tomar banho depois de ler o livro. Porque ela sabe, depois de rezar, né? Então a gente termina de rezar e depois vai tomar banho, por exemplo. Então depois de rezar, essa criança ela já vai. Ela só vai, tá? É porque ela já está habituada. E depois que ela sai do banho, ela vai direto para ler o livrinho dela. Porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Você não precisa ficar mandando, tá? E aí, vai ser mais difícil ela sair dessa sequência do que ela continuar na sequência. Então, o hábito, ele vai se estabelecer ainda que a criança não goste do ato. Então, por isso é importante a gente ter o hábito de escovar os dentes, o hábito de tomar banho, tá? Mesmo que a criança não goste, aquilo ali começa a fazer parte da rotina e fica mais fácil para ela. Então, antes dos 2 anos, a criança ela não vai ter a fala estabelecida ainda, né? Ela não entende 100% do que você está querendo dizer. E é por isso que é importante você ter rotina, porque ela vai saber o que fazer sem você ter que falar. Então, quanto menor a criança, mais restrita vai precisar ser essa rotina. Os horários, as sequências de atividade, tudo vai precisar ser bem restrito, bem igualzinho dia após dia, tá? Quando a criança já sabe o que vai acontecer, ela não tem a ansiedade de ter que escolher, né? Ou ela não tem a necessidade de pensar em outra coisa para fazer, porque ela já sabe o que ela vai fazer. Ela só vai seguir o trilho, tá? Então, o hábito, ele vai ser a repetição dos comportamentos até que a criança aprenda mente e corpo, como que ela precisa se comportar em alguma situação, tá? Então, pensa, por exemplo, que você foi convidado para uma festa de gala da Rainha Elizabeth, tá? Só com pessoas importantes, pessoas trajadas socialmente, né? Se você não sabe muito bem como se comportar nessa situação, você provavelmente vai ficar um pouco deslocado, né? Sem saber direito, ansioso, sem saber exatamente o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, com quem que você vai sentar, qual grupo de pessoas que você vai sentar, sobre o que você vai conversar nesse momento, como usar aquele tanto de talher que tá lá na mesa, né? Que vão ser disponibilizados. Isso vai ser um grande desconforto para você. Mas, se com o tempo, né? Com o tempo, se você vai em uma e outra festa com a Rainha Elizabeth, né? Você vai ver as mesmas pessoas,
usando sempre os mesmos talheres. E aí você aprende a se movimentar melhor dentro daquela roupa, porque você está, né, aprendendo a usar roupa de gala, sempre com roupa de gala. Você vai ver sobre o que as pessoas conversam. Então, nesse momento, você vai se sentir seguro, tá? Você vai se sentir livre. Você vai saber o que fazer. E você vai se sentir livre até mesmo para tentar algo diferente, se você quiser. Tá? No início você não consegue tentar algo diferente, porque você não sabe do que se trata, né? O que está acontecendo. Você não sabe o que você tem que fazer. Mas quando você tem o trilho para seguir, você consegue realmente ser livre ali. Então é por isso que a criança precisa da rotina, tá? Para que as coisas virem hábito. Então é necessário cerca de 6 a 8 semanas para que um hábito seja formado, tá? Então é isso, repetição, 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 repetição. Tá? Então, voltando ao nosso último encontro, se todas as vezes que você entra no quarto, liga o ruído, fecha a cortina, reza o Santo Anjo, uma hora a criança vai entender que depois dessa sequência de atividades está na hora de dormir. E aí ela vai parar de oferecer resistência, tá? Então, higiene, banho, todos os dias, no mesmo horário, limpar a boca depois das refeições. A criança vai entender, ela vai aprender o que ela precisa fazer e você vai precisar parar de mandar. Você não precisa mais mandar, tá? Então a ordem, arrumar o quarto antes de dormir todos os dias. Recolher os brinquedos antes do almoço todos os dias, tá? Isso vai ter uma hora que você vai falar com a criança, tá na hora de almoçar, elas vão começar a recolher os brinquedos. Porque isso virou um hábito, tá? Alimentação, sempre comer de tudo que tá no prato. Sempre esperar a oração para poder comer. Sempre rezar a mesma oração, tá? Você vai começar a parar de precisar pedir. Então, eu queria fazer só um acréscimo aqui sobre o hábito da excelência, tá? De acordo com as possibilidades de cada criança, né, e com a idade de cada uma, é preciso que a gente comece a criar o hábito de fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas com excelência. Então, eu já vi muitas crianças, por exemplo, que pegam uma folha de papel, né, assim, as crianças fazem qualquer rabisco lá na folha de papel e aí mostra pro papai ou pra mamãe e eles falam, uau, que desenho lindo. Assim, você vê claramente que a criança ela não fez nenhum esforço naquilo ali, né? Ela não colocou nenhum esforço, ela não colocou nem sentimento naquilo que ela tá fazendo. Ela fez só um rabisco e mostra, tá? Gente, a gente sabe que a criança consegue fazer muito melhor que aquilo. Então a gente precisa incentivar a criança a fazer mais, a usar mais cores, a desenhar mais, a colocar mais objetos no papel, né? Mais desenhos no papel, mais figuras no papel. Incentive a criança a fazer mais, tá? A excelência é um hábito que precisa ser formado. Então aqui em casa, por exemplo, as crianças mais novas, quando a gente chama as crianças aqui, né? As crianças mais novas, eu pedia para arrumar os brinquedos, elas pegavam os brinquedos e colocavam na prateleira de qualquer jeito. Era o que elas conseguiam fazer, então tá tudo bem. A mais velha, com 2 anos e meio, ela pegava e aí a gente já falava com ela para arrumar direitinho. Colocar todos os ursinhos, por exemplo, com a carinha para frente. Ela já conseguia fazer isso, tá? Colocar todos os bloquinhos dentro de uma caixinha só. Os meninos eles só pegavam e colocavam, porque eles não dão conta de fazer muita coisa. Todos os dois eram menores de 2 anos, né? Agora, a mais velha, ela já conseguia. Então, aí a gente precisa ir treinando esse hábito de fazer a coisa de acordo com a capacidade delas, fazer bem feita. Fazer o melhor que elas podem fazer, tá? E aí, você precisa rever de tempos em tempos o que a criança já consegue fazer para que você consiga se adequar e sempre pedir mais da criança, tá? Por exemplo, aqui em casa, um dia eu acordei, eu olhei pro Daniel e eu vi, o Daniel já consegue arrumar a cama dele. Pronto. Então, ele não consegue dobrar, claro, o cobertor, não consegue fazer nada. Então, eu peguei uma caixa grande e coloquei dentro do armário dele. E aí, durante 3 semanas, toda vez que ele acordava, de manhã e da soneca da tarde, eu lembrava ele, Daniel, pega o seu cobertor e o seu travesseiro e coloca lá dentro da caixa, tá? E aí tinha dia que eu esquecia, eu mesma esquecia, né? Então, o que eu fazia? Quando eu lembrava, eu falava com ele, Daniel, a gente esqueceu, vamos lá? Vixe, a gente esqueceu de arrumar a cama hoje. Vamos lá? E aí a gente voltava e arrumava a cama, ele pegava e colocava, tá? Qual que foi o resultado? Hoje ele acorda, na hora que eu entro no quarto pra pegar, ele tá no berço ainda, ele acorda e já levanta com o cobertor e o travesseiro para poder arrumar, tá? Eu não preciso pedir mais, tá? Então, né, lembrando que isso, aí a criança passa por uma fase e ela não vai querer fazer. Você precisa voltar lá e pedir para ela fazer de novo, tá? E aí, com o tempo, isso vai virar uma rotina e a criança vai fazer aquilo até mesmo sem a sua presença, tá?
Então, para não ficar pedindo, é importante a gente criar gatilhos. Como que funcionam os gatilhos? Então, vou dar um exemplo de um gatilho que eu criei aqui em casa, tá? Quando eu tinha mamadeira ainda. Então, estavam brincando lá no quarto com os brinquedos e tal, e aí tava na hora de dormir. Então, eu entrava no quarto com a mamadeira na mão, entrava com a mamadeira perto do meu rosto, para eles verem que tinha mamadeira mesmo, entrava e falava, hora de mamar mamadeira, vamos arrumar os brinquedos? Sempre. Eu entrava e falava do mesmo jeito, hora da mamadeira, vamos arrumar os brinquedos? No outro dia, hora da mamadeira, vamos arrumar os brinquedos? Quando eles acostumaram com essa ordem, eu comecei a entrar e apontar para a mamadeira. E aí eles começavam a arrumar os brinquedos. Depois disso, eu parei de apontar. Eu entrava com a mamadeira no quarto e eles já começavam a arrumar os brinquedos, tá? Então, a mamadeira era o gatilho. Quando eu entrava com ela, eles já sabiam o que precisava fazer. Porque eu fui juntando as coisas uma na outra. E sempre mostrando pra eles o que precisava ser feito. E repetindo, tá? Então, eu parei de precisar mandar eles arrumarem o quarto por causa da presença da mamadeira, tá? Então, por último, eu queria falar com você sobre uma correção que uma hora sempre tem que acontecer, tá? Que é a correção da mentira. A mentira é algo normal do desenvolvimento da criança, tá? Mas ela precisa ser sempre corrigida rapidamente, tá? O que acontece é que a criança, um dia, ela aprende que a outra pessoa espera alguma coisa dela, né? E que se ela falar o que a pessoa espera, não vai ter problema, não vai ter confusão, entende? Então, ela começa a mentir. Ela não fala o que aconteceu, ela fala o que você quer ouvir, tá? É isso que acontece. E aí, normalmente, o que acontece nessa hora, né? Nessa hora, a gente começa a jogar na cara da criança que ela tá mentindo, falar que a gente viu o que ela fez, e aí isso faz com que a criança, ao invés de pensar no erro que ela cometeu, ela começa a pensar na mentira e tentar reforçar a mentira para você acreditar, tá? Esse não é o caminho. Então, a gente tem dois caminhos pra gente corrigir a mentira. Um deles, uma criança que começou a mentir agora, tá? Ela acabou de começar a mentir. E isso precisa de pais muito atentos. Pais que olhem para a criança e saibam até o que a criança está pensando, tá? Então, quando os pais eles conseguem olhar para essa criança e saber, é importante que quando a mentira aconteça, eles olham para a criança e reafirmem a confiança que eles têm nessa criança, tá? Que ele é um bom filho, que ele não tem por que mentir e que eu acredito no que você tá falando porque você não tem motivo nenhum pra mentir pra mim. Mesmo que na sua cabeça você saiba que a criança tá mentindo, tá? O que vai acontecer? Do mesmo jeito que nós temos dentro de nós a experiência desse sentimento de missão cumprida, né? Essa sensação boa de que a gente fez uma coisa boa, a gente também tem em nós a experiência do remorso. Tá? Então, deixa a criança nesse momento sentir o remorso. Dá para ela a possibilidade de ela te falar a verdade, tá? E quando ela sentir que você tá falando com ela, você não tem motivo para mentir para mim. Eu sei que você não mente para mim. Você é um filho muito bom. Eu te conheço. Você não vai mentir para mamãe. Eu sei que você não vai mentir. E aí você dá para ela, então, a oportunidade de ela falar o que foi que ela fez, tá? E depois que ela falar, você precisa reforçar ainda mais que ela é muito boa. E que bom que você escolheu falar a verdade pra mamãe. É por isso que eu confio em você, porque eu sei que você não vai mentir pra mim, tá? É isso. Então, o que você vai fazer? A criança mentiu? Fala com ela que a criança é muito boa, que você é muito boa, você não tem por que mentir pra mamãe e espera. Deixa a criança pensar um pouco, tá? Deixou ela pensar? Você percebeu que ela tá remoendo aquilo ali? Aí você volta lá nela e fala, filho, então, eu tô vendo aqui que alguma coisa nessa história não tá certa, né? Tem alguma coisa que não tá batendo. Você quer contar alguma coisa pra mamãe? Tá? E dá a oportunidade pra criança. Quando ela confessar, você precisa dar mais valor pra verdade que foi dita do que pra mentira. Então não adianta quando ela contar, você ir lá e castigar ela porque ela mentiu. Não, ela já falou a verdade. Acabou. Tá? Acabou. Ela falou a verdade, você vai elogiar muito ela pela verdade que ela te contou. Fala o quão orgulhosa você tá dela ter falado a verdade pra você, que você espera que ela não minta mais, porque você confia nela e que ela é uma criança muito boa, tá? Esse é o primeiro caminho, quando a criança começou a mentir. O segundo caminho é para quando a criança já tá habituada a mentir. Então ela já nem sente mais remorso de tanto que ela tá mentindo, tá? Então como que a gente vai fazer nessa situação?
A gente precisa trabalhar a inteligência dessa criança, com histórias sobre a verdade, sobre a coragem de falar a verdade, né? Aproveitar os momentos em que você viu o que aconteceu para poder perguntar para a criança e dar a oportunidade dela te contar, tá? Então você vai lá, trabalha bastante, conta histórias sobre a verdade, conta histórias sobre a mentira, trabalha bastante o intelecto dela, tá? Fala sobre a coragem, que é preciso muita coragem para dizer a verdade. Quantas pessoas já morreram por não querer mentir, né? E olha como que isso é muito corajoso. E aí conta histórias de pessoas que se salvaram e que, enfim, vai contando isso, quanta verdade é importante. Vai trabalhando a inteligência dessa criança. Bem, já trabalhou isso? Então, na próxima vez que você vê o que foi que aconteceu, você precisa dar oportunidade para a criança falar, tá? Então, vamos dar um exemplo. 2 crianças estão brincando e derrubam a televisão. Você viu quem que foi que derrubou. Você já sabe quem foi, tá? Mas ainda assim, você vai chegar e vai perguntar para a criança. Então, se depois de várias tentativas você perguntou, ela não te falou a verdade, você vai dar para ela uma punição. Você vai dar para ela o castigo. Mas precisa ficar claro que o castigo é pela mentira que ela falou e não por ela ter quebrado a televisão, tá? A consequência precisa ser pela mentira. Então, no final, você vai falar para ela, Joãozinho, eu vi que foi você que quebrou a televisão. A mamãe viu. E porque você contou a mentira pra mamãe, agora você não vai sair de casa, você não vai no parquinho hoje. Só a fulana que vai. Porque você contou uma mentira pra mamãe, tá? Não foi porque ele quebrou a televisão. Foi por causa da mentira, tá bom? Se ele conseguir te falar a verdade, se contenha, tá? Você que tá com muita raiva, eu sei que você tá irado porque a televisão tá quebrada. Gente, mas acabou, ele te contou a verdade. Elogie a sinceridade, elogie a coragem. Volta lá nas histórias, fala, uau, você teve coragem de falar isso comigo, tá? Não fica com peso, não fica jogando na cara da criança que ela quebrou a televisão. Não, acabou, tá? O que é uma televisão quebrada? Que afinal de contas já tá quebrada mesmo, ela não vai se desquebrar, né? Se comparada com a educação do seu filho, tá? Então elogie bastante, faça com que ele sinta essa sensação de ter falado a verdade para você, o quanto é bom isso, e ajude essa criança a reparar o erro, né? Então ajude ela a pegar a televisão e levantar a televisão de novo, ou a fazer pequenos, né, trabalhos em casa para ajudar a apagar outra televisão, tá? Ajude essa criança a se emendar, tá? E aí você precisa fazer isso, né? Conversar com a criança sempre, mostrar para a criança que o errado é mentir, né? E se conter na hora que ela conseguir falar a verdade. É porque ela tá conseguindo sair dessa, tá? Mas para que isso funcione, é importante que vocês, pais, nunca mintam para as crianças. Nem mentira pequenininha. Ah, o biscoito acabou. Ah, o papai vai só ali fora e aí o papai vai trabalhar, tá? Não funciona isso, porque a criança vai começar o que você está querendo criar na criança é o conceito universal de que não pode mentir. E se você mente, ela aprende que ela pode mentir quando ela for ganhar alguma coisa com isso, né? Então ela nem sempre precisa seguir as orientações, ela nem sempre precisa seguir a verdade, vamos dizer assim, tá? Então, isso é importante também eu lembrar para vocês que dizer e falar sempre a verdade, né? Não necessariamente você precisa contar tudo ao seu filho. Você precisa ser fiel à verdade, mas você não precisa contar tudo para o seu filho. Você precisa contar o que ele tiver condições de entender, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo. Então, a mãe tá triste, ela teve uma briga com o pai, né? E aí o filho chega pra ela e pergunta, mãe, a senhora tá triste porque a senhora brigou com o papai, né? Então a mãe, ela pode falar assim, eu peguei o celular do seu pai e vi umas conversas com outra mulher, seu pai tá me traindo, seu pai tá me enganando. Isso é verdade, né? Essa é a verdade. Mas tem uma outra forma de dizer que você pode falar, filho, eu tô muito triste, porque quando 2 pessoas brigam, elas, né, acabam achando que elas estão certas e elas falam coisas que machucam as outras pessoas. A gente precisa muito aprender a pedir desculpa. Isso também é verdade, tá? Você não precisa jogar isso no seu filho. Seu filho não tem por que escutar esse tipo de coisa. Outro exemplo é ótimo. A criança chega pra você e pergunta, de onde vêm os bebês? Pronto. O desespero apareceu na cabeça do adulto, né? Agora é a hora de falar, gente, vocês não precisam falar de sexo com uma criança que ainda não tem a capacidade de entender sobre sexo,
tá? Mas você pode falar do quê? Você pode falar da grandeza da criação de uma alma por Deus, né? Você pode falar que uma alma, ela vem através do amor da mamãe, do amor do papai, né? Uma alma, ela precisa ser colocada no mundo por alguém, né? E leva a criança mesmo a refletir, a pensar sobre a grandeza do mundo, sobre o nascimento, né? Então, por que tem muita gente que quer ter bebê e não consegue ter bebê? E tem muita gente que não tá nem aí e que engravida, né? Os bebês, eles vêm ao mundo de uma forma misteriosa, nem a gente consegue entender isso muito bem, né? A gente mesmo não consegue entender por que tem tanta gente que quer e não consegue. Então, como é que bebês vêm ao mundo? Me responde você, como que bebês vêm ao mundo? Tá? O problema é que a nossa cabeça hoje, ela é tão suja, ela tá tão impregnada com as coisas, que nós mesmos não conseguimos entender a beleza da vida, né? A beleza de uma vida que é criada, tá? Então, tem uma... como é que é? Meu pai que costumava muito dizer que um dia uma criança chegou do trabalho, chegou da escola, desculpa, uma criança chegou da escola, aí sentou na mesa, tava fazendo para casa, e aí chamou a mãe e perguntou: mãe, o que é sexo? E aí a mãe falou: agora é a hora. Pronto, foi lá no quarto, pegou um monte de enciclopédia, pegou um telão, colocou lá na sala uma apresentação de slides que ela já tinha preparado e passou tudo sobre reprodução humana, sobre como que funciona o corpo humano, a sexualidade, explicou tudo. Aí depois de uma aula de 2 horas, ela perguntou pra criança: você entendeu o que eu falei? A criança falou: entendi, mãe, entendi tudo. Mas tá, afinal de contas, o que eu marco aqui? É feminino ou é masculino? Então é isso, gente. A criança, ela não queria nem saber o que era. E a gente já imaginou uma coisa e já jogou tudo em cima daquela criança, né? Não é isso que a gente precisa fazer, tá? É por isso que eu volto ao ponto da autocorreção. Sempre, eu vou sempre voltar na autocorreção, tá? Não existe educação infantil sem a educação dos pais. Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, tá? Os nossos conceitos. Nós precisamos entender que há muito mais no mundo do que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, porque os nossos olhos são imperfeitos, tá? É por isso, gente, que não tem educação dos filhos sem educação dos pais. Não tem jeito, gente. E não tem educação dos pais sem educação nas virtudes, tá? E não tem educação nas virtudes sem a gente conseguir se aproximar cada vez mais desse modelo de perfeição.